debate com o nosso António Bento. Agora sim, uma curta apresentação do João Pires, porque efetivamente ele tem muito para partilhar connosco e o tempo há de ser pouco e tem também uma longa carreira. Atualmente é diretor de IT Delivery na Procter & Gamble, é responsável pelas áreas de Data Analytics e Privacidade. No seu percurso já liderou várias equipas globalmente, focado na vertente estratégica de TI e a sua integração com as estratégias de negócio em múltiplas vertentes da área das tecnologias de informação em empresas multinacionais de grande consumo, incluindo ERP, infraestrutura, business intelligence, data analytics e privacidade. É licenciado em gestão pelo ISEG, mestre em gestão de sistemas de informação pelo ISEG e tem também um MBA e vai então fazer-se uma apresentação sobre o tema que hoje aqui nos junta. Já sabe que no bate-papo, no chat desta plataforma que usamos para apresentar estes nossos formatos online, está aberta à sua participação, à colocação de perguntas para, no fim, serem então respondidas num modelo mais informal, mais ligeiro, digamos assim. João, muito obrigada. O palco, neste caso o ecrã é seu. Muito obrigada pela sua participação. Daniela, muito obrigado pela introdução e primeiro gostaria de agradecer ao ITSMF a oportunidade de vir aqui um pouco partilhar a experiência que estamos a ter hoje em dia na Procter & Gamble ao nível da privacidade. Portanto, muito boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é João Pires, como já foi referido. Eu trabalho na Procter & Gamble. Para aqueles que não conhecem a Procter & Gamble, gostaria de partilhar convosco um conjunto de dados. Portanto, a Procter & Gamble é uma empresa norte-americana, fundada em 1837. É uma empresa mundial no setor de bens de grande consumo, possuindo cerca de 65 marcas líderes nas diferentes categorias onde atua. Vendemos as nossas marcas em mais de 180 países e atualmente temos mais de 100 mil colaboradores espalhados por todo o mundo e prestamos serviço a mais de 5 mil milhões de consumidores a nível global. Algumas das nossas marcas certamente serão reconhecidas por todos vós, mas como podem ver em termos de portfólio, entre as nossas marcas possuímos a Gillette, Ariel, Tide, Pantene, Oral-B, Head & Shoulders, Dodot e mais um conjunto de marcas que realmente são líderes no mercado onde atuamos. Gostaria também, relativamente à Procter, a destacar algo que é muito importante, não só no nosso dia-a-dia, mas também especialmente na área da privacidade. Portanto, nós somos uma empresa muito assente nos nossos princípios e valores. É algo que nos rege no nosso trabalho no dia-a-dia, na tomada de decisão, na escolha dos projetos, no foco do esforço das pessoas que trabalham na Procter & Gamble. E, em termos de princípios e valores, nós desenvolvemos-los sempre com 3 pilares em mente. Primeiro, as pessoas que trabalham na nossa empresa. Segundo, os nossos consumidores e as comunidades onde estão integrados. E, em terceiro lugar, as nossas marcas. Portanto, são estes três pilares aqueles que, no fundo, definem aquilo que é a nossa estratégia, é o nosso foco. Relativamente aos nossos princípios, gostaria de só destacar 5 princípios pelos quais nos regemos no dia-a-dia. A integridade, a liderança, a responsabilidade, uma enorme paixão por vencer tudo aquilo que fazemos e a que nos comprometemos e também o desenvolvimento de confiança internamente dentro da Procter e também ao nível dos nossos consumidores. Gostaria então agora de passar para a parte de privacidade e partilhar convosco aquilo que, no meu entender, são os grandes desafios que nós atualmente encontramos no caso da Procter & Gamble. E gostaria de dividi-los em 2. Primeiro, os desafios externos, muito ligados à GDPR, que é algo que está muito de moda e muito consciente em todos nós na Europa, mas que também se está a desenvolver a nível global noutras regiões. Nos Estados Unidos, na Califórnia, temos o CCPA, temos o LGPD no Brasil. Portanto, é uma dinâmica que realmente se está a tornar algo muito frequente, muito global e algo que, a nível empresarial, é algo que rege muitas das nossas decisões. E depois também, e especialmente no caso da Europa, também a questão da transposição para os países,
muitas vezes ficamos com a ideia de que a GDPR é algo europeu e que, portanto, será igual tanto em Portugal como na Alemanha como em Espanha, mas a verdade é que os países transpõem a GDPR para a sua framework legal de forma diferente. E isso também acaba por trazer um grau adicional de complexidade quando queremos trabalhar a privacidade a um nível mais global ou pelo menos a um nível regional, a nível da Europa. E em segundo lugar, a questão da consciencialização cada vez maior por parte dos consumidores para os seus direitos relativamente aos seus dados pessoais digitais. Não é só uma questão legal de GDPR, é também o facto de realmente dos cidadãos, dos consumidores, cada vez terem mais consciência da importância dos seus direitos e também o aparecimento de associações e entidades não governamentais que de alguma forma funcionam como ativistas pelos direitos digitais de todas as pessoas, nomeadamente ao nível da Europa. A nível interno, e eu penso que será algo que será mais focado e mais específico da Procter & Gamble, mas que eu também entendo que em termos de outras empresas também se pode ocorrer. Primeiro, a questão de que a nível de privacidade e a nível de dados consumidores, nós gerimos elevados volumes de dados que estão dispersos entre sistemas internos e de fornecedores. E gostaria aqui só de partilhar 2 números convosco. O primeiro é que nós diariamente recolhemos dados de 150 milhões de consumidores, portanto, todos os dias, e recebemos ou incorporamos dentro dos nossos sistemas de informação aquilo que nós chamamos de eventos, portanto, qualquer tipo de registro ou dado que nós guardemos relativamente a esses consumidores. E diariamente nós guardamos 25 mil milhões. Portanto, basta fazer a matemática e é fácil perceber exatamente a astronómica quantidade de dados que nós manejamos ao nível de consumidores. Em segundo lugar, também, o facto de precisarmos também de processos e sistemas que apresentem uma elevada flexibilidade. Porquê? Porque os sistemas têm que estar e os processos têm que estar continuamente a ser adaptados àquilo que é GDPR, àquilo que são os requerimentos legais e, portanto, nós temos numa perspectiva de sistemas de informação de garantir que em termos de equipas, de organização, de processos, de sistemas, temos essa flexibilidade de rapidamente podermos adaptá-los a novos requerimentos que venham neste espaço. Gostaria agora de partilhar convosco como é que é a nossa visão em termos de trabalhar com privacidade. E começava por dizer que para nós não é um desafio, é realmente uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade por 4 razões. Primeiro, porque consideramos que em nível de privacidade, quando é bem feita, nos permite reforçar a imagem da nossa empresa e das nossas marcas. Em segundo lugar, porque ao ser transparentes e ao ser assertivos na comunicação e a comunicar os benefícios da partilha de dados, achamos que através da gestão de privacidade conseguimos aumentar o volume de dados obtidos dos nossos consumidores e, consequentemente, a utilização desses dados. Em terceiro lugar, porque achamos que, pondo foco na privacidade, priorizando a mesma, seremos capazes no futuro de simplificar a operação e os processos que suportam toda a questão de privacidade e dos dados dos consumidores. Isso, em quarto lugar, porque achamos que, a nível de gestão de privacidade, realmente, ao focarmos e ao priorizarmos a gestão da privacidade, realmente estamos a abrir a porta para reduzir riscos de não conformidade e proteger a nossa reputação. Gostaria só de destacar uma coisa muito rapidamente, que é a não conformidade de GDPR implica coimas extremamente avultadas. No nosso caso, se tivéssemos uma coima por não conformidade, a mesma poderia estar na ordem das dezenas ou das centenas de milhões de euros. E, portanto, é um risco que não queremos correr. Muito provavelmente, com um investimento muito inferior a esse, conseguiremos garantir que não haverá uma solução de não conformidade. E, portanto, aqui a nossa visão é realmente estabelecer uma relação de confiança com o consumidor a nível da privacidade. E como é que pretendemos fazê-lo? Estamos atualmente a arrancar um novo programa chamado Ganhar a Confiança do Consumidor e gostaria de partilhar convosco exatamente quais é que são alguns dos projetos que fazem parte desse programa. Primeiro, gostaria de deixar bastante claro que este é um programa que é um programa holístico, transversal e que, no fundo, pretende tocar todas os diferentes componentes, as diferentes fases do processo que tenham que ver com a privacidade ao nível dos consumidores. E, portanto, aqui podem ver 6 dos projetos que fazem parte deste programa. O primeiro, focado na Cookie Banner,
ou encontrar uma forma de que a cookie banner não seja algo, uma chatice, um impedimento para o consumidor, mas que no fundo seja capaz de transmitir qual é que é o benefício e aquilo que nós queremos dar ao consumidor ao aceitar as cookies quando vão a um dos nossos websites. O segundo, estamos a rever totalmente a nossa política de privacidade, estamos a uniformizá-la, estamos a mudar a linguagem de uma linguagem legal para uma linguagem acessível a qualquer consumidor e a simplificar, no fundo, para que qualquer consumidor possa, de uma forma muito rápida, perceber quais é que são os direitos que tem e como é que gerimos os dados dentro da nossa política. Estamos a melhorar também o nosso centro de preferências, ou seja, a forma como os consumidores escolhem os programas onde querem estar e os newsletters que querem receber. Estamos a melhorar também a forma como recebemos os dados dos consumidores quando fazem o seu registro, quando fazem alterações ao seu perfil, dando-nos a possibilidade de poder dar mais ou menos dados. Estamos a otimizar o sistema de dados digitais dos indivíduos, e aqui estamos a falar, por exemplo, eu não sei se algum de vós já terá tido a oportunidade, mas quando agarramos no telefone, quando agarramos no e-mail e contactamos uma empresa para que os nossos dados sejam partilhados connosco, para nós sabermos quais é que são os dados que a empresa tem, sejam apagados, etc. Portanto, estamos a otimizar todo esse processo para que sempre que um consumidor entre em contato connosco, seja da forma que for, consiga realmente ter uma experiência muito positiva, que lhe dê confiança na forma como lhe gerimos os dados e que lhes apresentemos os dados de uma forma que seja, em termos visuais, dentro daquilo que é o benchmark em termos de mercado. E, por último, não queria deixar só de referir a questão de estabelecer internamente também uma organização focada na parte de operações de privacidade que permita tratar e, de alguma forma, gerir todos os dados ao nível de privacidade e também algum tipo de situação que requeira uma atenção mais especial para poder ir de encontro às expectativas do consumidor. Finalmente, e prometo que vai ser o meu último slide, eu tentei não me alongar muito, haveria muito certamente para falar aqui, mas gostaria só de partilhar convosco quais é que até agora neste processo, neste programa, foram os desafios e aprendizagens que obtivemos. Primeiro, os grandes desafios. E eu diria que, muito claramente, o primeiro, e aparece logo no primeiro lugar, é a questão de complexidade de sistemas. Porque temos, a Procter & Gamble é uma empresa muito grande, somos uma empresa de marketing, trabalhamos os dados dos consumidores de uma forma muito avançada e, portanto, isto significa também que a nível de sistemas, infelizmente não temos só um CRM, temos dezenas de sistemas que não só fazem CRM, como fazem muito mais do que CRM e, portanto, existe essa complexidade. A segunda tem a ver com a questão da organização. A nível da organização, os sistemas, cada sistema é muitas vezes gerido por serviços diferentes e, portanto, há a necessidade realmente de encontrar aqui um fio que permita atravessar toda a organização, independentemente dos sistemas que são geridos por serviço, e daí também o estabelecimento desta equipa de operações que comentava. E, por último, a questão da dispersão dos dados, dado que os dados estão dispersos entre todos os inúmeros sistemas que nós temos internamente, mas também por um conjunto de parceiros que trabalham connosco, nomeadamente ao nível de marketing, e onde também eles próprios também armazenam dados dos nossos consumidores. E, portanto, são 3 pontos realmente que se apresentam e continuam a apresentar-se para nós como grandes desafios que teremos que trabalhar. Finalmente, ao nível de aprendizagens, vêm aqui três blocos. Eles não estão, portanto, o primeiro bloco refere-se ao nível de projeto. 3 grandes aprendizagens nesta área. Primeiro, realmente ter um grande apoio a nível de top management, e eu aqui gostava de ligar com aquilo que eu comentei inicialmente ao nível dos valores e princípios da organização, na questão da confiança, transparência, de liderança, etc. E, portanto, temos muito apoio da parte do top management que compreende o facto destes projetos serem estratégicos ao nível das marcas e ao nível dos consumidores. Segundo, ter um projeto sempre com foco no consumidor em primeiro lugar. E, em terceiro lugar, ao nível de projeto também, uma grande aprendizagem que é a capacidade de realmente distinguir o que são quick wins, do que são aqueles benefícios que nos vão chegar a longo prazo. Em segundo lugar, gostava de partilhar convosco também uma visão de consumidor. E primeiro, claramente algo que nós nos focamos desde o primeiro dia e que achamos que é claramente uma prioridade é a capacidade de comunicar os benefícios.
quando nós recebemos os dados dos nossos consumidores, temos que lhes dizer exatamente o que é que lhes vamos dar em troca, quais é que são os benefícios por ele, e, portanto, temos que ter esta visão de uma comunicação contínua dos benefícios. Em segundo lugar, a questão de trabalhar o que nós chamamos a equação da privacidade. Para o consumidor, existe um conjunto de pontos que para eles são importantíssimos. Falo de pontos como a confiança, falo de pontos como a comunicação, falo de pontos como a familiaridade com o processo e, portanto, nós temos que trabalhar todas estas variáveis no sentido de garantir que o consumidor tenha a melhor experiência possível. E, em último lugar, a questão do legalês. Eu peço desculpa pela palavra, porque não é uma palavra muito portuguesa, mas, no fundo, falamos aqui realmente em transformar GDPR e os procedimentos de privacidade em algo que o consumidor entenda e sermos capazes de o comunicar e incorporar nos sistemas e nas aplicações que desenvolvemos. Por último, numa perspectiva de serviço, grandes aprendizagens. Primeiro, realmente a necessidade de nós termos uma estrutura e um processo que nos garanta uma conformidade contínua e adaptada a qualquer novo requerimento. Termos realmente também associado a este ponto um processo de data governance que nos permita gerir de uma forma ágil e transparente todos os dados que possuímos dos nossos consumidores. E, por último, desenvolvemos também um processo, uma equipa, uma organização que nos permita muito rapidamente gerir de uma forma muito ágil quaisquer novos requerimentos que nos surjam, seja ao nível de GDPR, seja ao nível de CCPA, portanto, quaisquer requerimentos legais que nos surjam dos países e dos mercados e que nos obriguem a fazer adaptações imediatas ou a curto prazo aos nossos sistemas e, portanto, e às nossas webs. E, portanto, aqui terminei a minha apresentação e, António, passo-te a palavra, não sei se para ti e para a Daniela. Já para a Daniela e depois falaremos. Muito bem, muito obrigada. Efetivamente, aqui ficámos com uma ideia de como é que se estão a processar os dados dos clientes e daqueles a quem se destina a vossa comunicação e também fica um pouco a sensação de que poderão nem sempre estar os próprios clientes, ou seja, cada um de nós, enquanto utilizador, poderá não estar, enfim, sempre muito consciente daquilo que está a dar e do valor daquilo que está a dar. Nós, entretanto, aguardávamos aqui pelo bate-papo, pelo chat, que nos fossem chegando algumas questões. Estamos a aguardar que elas cheguem, não querendo também propriamente entrar num momento de debate, porque não é esse o meu papel, é o nosso António Bento é que tem esse papel e fala muitíssimo bem, mas se calhar para início de conversa deixava então só de facto este repto, esta pergunta, se de facto há essa consciência, se sabem se nós, enquanto consumidores, temos consciência do valor dos nossos dados quando estamos, por exemplo, a dá-los, nem que seja para receber uma amostra gratuita de qualquer coisa e em qualquer contexto. Deixava só isto, entretanto, António, vou também procurando por aqui receber as perguntas que nos forem chegando. Ok, Daniela, obrigadíssimo. É uma extraordinária primeira pergunta que vai completamente alinhada com uma das que nós já recebemos anteriormente e antes de ontem recebemos um conjunto de questões que eu desde já agradeço ao Henrique Neto, agradecendo a todos os participantes que estão aqui connosco, agradecendo ao João. O prazer imenso, nós conhecemos há muitas estradas atrás e é um prazer imenso estar aqui com o João e termos a oportunidade de partilhar temas deliciosos e que nos vão dar, neste formato mais descontraído e mais informal, certamente, aqui bons tópicos de conversa. E agradecendo também à equipa do ITSMF e à Daniela em particular, naturalmente a extraordinária introdução que sempre faz, a dinamização e a estreia com que fizemos, que é, e que é suposto ser assim, começarmos a pôr também nós próprios questões enquanto fórum da equipa ITSMF. E, portanto, obrigado, Daniela. Vamos então, eu vou interromper a partilha neste momento, agradecendo a todos a presença. Eu vou pedir, Daniela, se eu entretanto não conseguir detectar por qualquer razão algumas questões no fórum, já temos duas a cair, penso eu, e eu mais ou menos vou olhando para elas, temos uma, vão-me dando um toque, está bem, à medida que elas forem caindo. Eu já vi esta que chegou, vamos enquadrá-la já naquelas que entretanto nos chegaram, mas João, eu começaria
começaria agradecendo novamente e reiterando o prazer que tenho em estarmos a falar. Melhor que isto seria só um almocinho de seguido de debate, não é? Mas lá chegaremos também. Vamos dar conta das variantes todas e depois lá chegaremos com calma. Eu começaria precisamente aproveitando esta dica da Daniela. Se nós, enquanto consumidores, temos de facto generalizadamente, e no caso da Procter, vocês têm essa percepção em termos de multiculturalidade, que era já um tema que eu gostaria de introduzir, porque isso pode ser diferenciador em termos de perfis de consumo. Se temos consciência, e introduzia, a par desta questão da Daniela, de facto, uma questão que o Henrique Neto também nos enviou anteriormente, que é, se do ponto de vista dos consumidores, para além de termos mais ou menos sensibilidade e consciência do valor dos dados, se os consumidores deverão ter a expectativa de que aconteça algo ativamente no sentido do respeito pelos seus dados, ou se pura e simplesmente, enquanto consumidores, estaremos ao sabor da maré daquilo que o Henrique chamou de surveillance economy, não é? Usem os meus dados e depois veremos o que é que acontece. Olha, António, respondendo à tua primeira pergunta relativamente à questão do valor, se as pessoas têm percepção do valor dos seus dados, eu diria que provavelmente vivemos numa sociedade de extremos. Portanto, dentro deste programa nós tivemos a oportunidade de fazer vários focus panel com vários consumidores para entender exatamente a perspectiva deles relativamente à privacidade e aos dados que são partilhados connosco. E, portanto, deixou-me com a sensação de que realmente vivemos numa sociedade de extremos. Portanto, eu diria que existe uma grande parte da nossa população e dos nossos consumidores que não tem percepção de qual é que é o valor dos seus dados e que está disponível para partilhá-los de uma forma relativamente fácil, sem entender exatamente quais é que são as consequências dessa partilha, sem ler uma política de privacidade. E eu diria que muito provavelmente 90% das pessoas que partilham os seus dados nunca leram a política de privacidade do site ou da aplicação com quem estão a partilhar. E, por outro lado, eu diria que começa a ganhar nomeadamente ao nível das pessoas, das gerações mais jovens, começa a aparecer um grande ativismo no sentido de perceberem para que é que os seus dados estão a ser utilizados e a perceberem exatamente e a começarem a perceber que a sua informação pessoal começam a ser realmente ativos muito importantes para as empresas e, portanto, começam de alguma forma a ter essa percepção realmente que a nível de valor, ao partilharem os seus dados, estão a partilhar algo de grande valor com a empresa. Isto relativamente ao teu primeiro ponto. Relativamente ao segundo ponto, eu diria que a nível global, estamos a trabalhar a diferentes velocidades. Muito claramente, a Europa é líder a nível da gestão dos dados pessoais, sem dúvida nenhuma, e eu quero crer pela minha experiência na Procter e por mais algum fórum com quem tive a oportunidade, de outras empresas com quem tive a oportunidade de contactar, a minha percepção é que, em geral, ao nível de grandes empresas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, cujos dados são a ser geridos dentro daquilo que são as orientações a nível de GDPR. E a nível da Europa, eu diria que sim. Tenho algumas dúvidas a nível das pequenas empresas, da forma como o fazem, mais que tudo por uma questão de estrutura, por uma questão de educação, e quando eu digo educação, o facto de haver desconhecimento de GDPR, de todos os dados que caem dentro de GDPR, e, portanto, creio que aí poderá ainda haver algumas oportunidades. Noutras regiões, como vos comentei, é curioso, está a despertar a questão da privacidade e dos dados pessoais, está cada vez a ser mais de moda. Nos Estados Unidos, começou na Califórnia, com o CCPA. Neste momento, existem outros estados que começam, neste momento, já a trabalhar na adoção de regulamentos muito parecidos. Vemos também, no nosso caso, a aparecer também esta tendência na América do Sul, especialmente no Brasil, e na Ásia, a começar na Coreia do Sul.
Muito bem, João, obrigado, e eu desde já agradeço esta primeira resposta tão enquadradora. Lanço já a segunda, agradecendo também porque estamos a ter aqui um fórum que começa a lançar questões, isso é extraordinário e facilita-me imenso o trabalho, ok? Porque é muito mais fácil assim integrar, nós tínhamos aqui naturalmente um roteiro preparado, mas assim é muito mais interessante. Uma segunda questão que tem a ver precisamente com esta questão do valor da privacidade. O Henrique Necho, eu penso que ele ainda não estava até há pouco aqui no fórum, mas foi de facto uma das questões muito interessantes que ele também nos lançou. Como é que se pode calcular o valor da privacidade, estando nós a falar de privacidade do consumidor? Já há alguns estudos, poucos. Estes fóruns também servem de aprendizagem para nós. Eu acabei por ser impelido a ir pesquisar e daqui a pouquinho vou partilhar 2 links no fórum que resultam de facto de alguma informação que já existe, e há dados que, embora sendo escassos, são muito interessantes sobre o cálculo do valor. E, portanto, João, do vosso ponto de vista, como é que vocês conseguem, naturalmente, dar aqui corpo a este tema que é quanto vale a privacidade? É uma ótima questão e gostaria de ter uma resposta absolutamente direta, preto no branco, para te dar, António. Infelizmente não tenho. Aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é que a nossa visão é que, do ponto de vista de um consumidor, o valor é subjetivo. Porque cada consumidor valoriza a sua privacidade de uma forma diferente de outra. E, portanto, muito dificilmente nós conseguiremos quantificar, pelo menos na nossa perspectiva, e de todo o trabalho que desenvolvemos, conseguiremos quantificar quanto vale para cada consumidor a sua privacidade. Certamente poderá haver uma discussão relativamente à forma de quantos consumidores é que nós conseguimos que partilhem os dados connosco em troca de uma determinada promoção, ou em troca de uma determinada campanha, ou em troca de uma amostra, por exemplo, do nosso produto. Mas realmente do lado do consumidor nós não conseguimos avaliar quanto é que vale para ele. No nosso caso, nós não trabalhamos consumidor a consumidor, trabalhamos realmente grandes volumes de dados, e aquilo que eu te posso dizer é que não temos verdadeiramente uma forma que nos diga qual é que é o valor médio que obtemos pelos dados de cada consumidor, mais que tudo pelo facto de, quando falamos de dados de consumidores, não falamos apenas do registro, quando vamos a um website e colocamos o nosso nome, a nossa morada, o nosso número de telefone, o nosso e-mail, por exemplo, mas falamos também de um conjunto de campanhas que, por exemplo, ao pertencer, por exemplo, a um site, por exemplo, da Dodot, o facto de estar aberto a poder beneficiar das campanhas, poder intrinsecamente também trazer valor simplesmente pelo facto de aumentar também a questão do volume de vendas e do valor intrínseco de cada um dos consumidores que optam por essa escolha. Respondendo então, finalmente à tua pergunta, ou tentando de alguma forma sumarizar, nós internamente não temos uma forma de poder valorizar quanto é que valem os dados dos nossos consumidores individualmente. Temos um valor global que andará na ordem das várias centenas de milhões de euros por ano. Portanto, e quando falamos em várias centenas de milhões de euros, é a nossa estimativa de quanto é que o facto de nós podermos trabalhar esses dados dos consumidores e de alguma forma fazer marketing direcional e one-on-one com eles, nos permite aumentar as nossas vendas a nível global todos os anos. Ok, excelente nota. Eu, entretanto, deixei aqui no fórum 2 links, são apenas 2 fontes. Um deles é um estudo muito interessante, de janeiro de 2020, e corrobora um bocadinho, João, e eu acrescentaria aqui, em jeito de partilha, corrobora um pouco aquilo que tu disseste. Primeiro, há aqui, do ponto de vista das pessoas, questões culturais, naturalmente. Curiosamente, há questões de género. Ou seja, neste estudo é apontada uma maior valorização da privacidade por parte do género feminino, ok? Ou do sexo feminino, e por outro lado depende também do tipo de finalidade. Achei muito interessante. O tipo de finalidade que vai ser dado aos dados faz com que
seja mais ou menos valorizada. Depois, há formas mais clássicas, de acordo com estes primeiros estudos, há formas mais clássicas de olhar, nomeadamente, tu também referiste a questão das multas, a questão das penalizações, que é uma forma indireta de chegar lá, e o peso, como traduziste, de indicadores de negócio, no vosso caso, não é? Indicadores do ponto de vista das vendas, do marketing, da publicidade, etc. Por outro lado, achei também muito interessante alguns dados em que, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui há 2 anos foi feito um estudo, as pessoas estariam dispostas a receber $5 mensais para que os seus dados fossem apagados. Por exemplo, portanto, é um valor a que se chegou, mas, por exemplo, esse valor aumentava para $80 mensais para outros terem acesso aos seus dados. Ou seja, isto é muito interessante porque coloca-nos aqui uma falta de balanceamento, não é, nos conceitos, como tu dizias. A forma como se entende a privacidade é distinta e os próprios conceitos. E eu aproveitaria então o balanço para lançar aqui uma questão que o Pedro nos lançou neste momento, que tem a ver com estrutura organizativa para garantir a compliance em todos os países. E esta questão toca também com uma que o Henrique Neto nos tinha feito chegar, que tem a ver com os custos de impor, no fundo, e de implementar as medidas para regulamentar a privacidade. Portanto, que tipo de estrutura e que caminho para a compliance e, no fundo, o que é que isso teve em termos de impacto interno e de custos e de peso? Vou começar pelo primeiro, quero agradecer a pergunta, acho que é uma pergunta extremamente interessante. Vou partilhar o nosso modelo. Obviamente, sendo uma empresa multinacional global, nós obviamente temos de ter uma estrutura relativamente robusta, por assim dizer. Nós, portanto, temos uma equipa global de privacidade. Dentro dessa equipa global de privacidade estão representadas 3 áreas. Primeiro, uma área de negócio, no nosso caso é o marketing. Na verdade, a responsabilidade a nível de negócio por compliance cabe ao marketing, porque ultimamente são eles que beneficiam e trabalham com os dados dos consumidores. E, portanto, o nosso líder de privacidade é uma pessoa de marketing. E às valências de marketing temos também pessoas de legal, do departamento da parte jurídica, e pessoas da parte de sistemas de informação. E, portanto, temos uma equipa global com cerca de 8, 9 pessoas, penso eu, que, no fundo, a nível global, gera toda a questão da privacidade. Depois, temos em apoio equipas legais que trabalham a nível regional ou a nível de cada país. A verdade é que é impossível ter uma equipa global que seja capaz de perceber todas as questões legais a nível de privacidade existentes em todos os países, não só por causa da questão da parte legal de privacidade em si, mas também porque os sistemas legais em si são diferentes entre os diferentes países. E, portanto, nós apoiamos muito nestes contactos legais que temos em cada país e em cada região, no fundo, para nos ajudar e assessorar a poder traduzir os requerimentos legais de cada país em tudo o que sejam as iniciativas de marketing e os sistemas de informação que temos a suportá-los para que se tornem, que estejam em conformidade com as necessidades ou os requerimentos de cada um dos países. Eu penso que haveria uma segunda pergunta, António, se me puderes recordar. Basicamente tinha a ver com os impactos e os custos de conformidade e de implementação da regulamentação. Os custos são elevados, não vou mentir. Existem custos elevados ao nível de equipa, de pessoas, existem custos elevados ao nível de sistemas e, portanto, a nível global, o número que eu poderia partilhar convosco é que estarão na ordem das várias dezenas de milhões de dólares ao ano. Agora, gostaria que vissem esta questão não como um custo, mas como um investimento. Porque, no fundo, estamos a fazer um investimento para obter um conjunto de benefícios, nomeadamente garantir que tanto a empresa como as suas marcas são intocáveis ao nível de conformidade com a privacidade e, por outro lado, também de garantir que, ao nível dos consumidores, que eles têm uma experiência que é transparente, uma experiência que está de acordo com os nossos valores e com a expectativa que eles têm relativamente à nossa empresa.
Ok, João, muito obrigado. Eu deixaria aqui, desde já também, um convite, pode ser um bocadinho abusado, mas deixo naturalmente para visitarem o site da Procter & Gamble e para navegarem um bocadinho pelo cookie banner, pela política da privacidade, porque é muito interessante aquilo que o João, no fundo, está aqui a traduzir e que é este alinhamento com os valores, etc. Quando nós navegamos por lá, conseguimos perceber isto e, como compreendem, enquanto moderador, acabei por andar por lá, porque é o meu trabalho de casa e achei muito interessante e tiramos sempre boas ideias, fazemos sempre bench learning, benchmarking e portanto, fica aqui um convite, João, se eu abusar, olha, depois falas De maneira comigo nenhuma. no privado, não é? Mas pronto, acho que é bom para a marca. Estou a brincar. Pegando aqui noutra questão que o Ricardo, aqui um dos nossos participantes, também nos coloca no fórum, face às situações mediáticas de utilização abusiva que temos visto, desde o escândalo da analítica, o Facebook, Google, a questão da Câmara de Lisboa, muito mediática e muito recente, não é? Que talvez seja uma das maiores propagandas e publicidade ao RGPD em Portugal, desde que apareceu o RGPD, porque de facto estourou aqui há umas semanas. Não estarão hoje os consumidores mais receosos daquilo que é a partilha e a utilização dos seus dados, sendo vocês uma empresa global e que está todos os dias, eu diria, entranhada com o consumidor, qual é a vossa percepção? Sem dúvida que este tipo de situações não nos ajuda, obviamente, porque realmente, em termos do consumidor, cria um sentimento de desconfiança face à forma como os seus dados podem ser utilizados. Felizmente, nós, no nosso caso, nunca passámos por este tipo de situação, mas eu diria que claramente tem havido nos últimos anos um conjunto de situações que têm tido um impacto muito grande na forma como os consumidores se apercebem da forma como os seus dados estão a ser utilizados, se apercebem que muitas vezes, apesar de pensarem estar protegidos por uma capa de GDPR, por uma capa legal que de alguma forma os proteja, a verdade é que muitas vezes não estão. E também gostaria de só deixar aqui uma nota, que é, existe muito claramente, num conjunto destas situações, um desfase entre, muito provavelmente, o que são as orientações dadas ao nível de GDPR e as orientações dadas internamente nas empresas ou nas instituições por parte das pessoas que são responsáveis pela gestão de dados e o negócio. E isto leva mais uma vez a reforçar que a questão da privacidade não é uma questão legal, não é uma questão de negócio apenas, é realmente uma questão que tem de ser trabalhada de todos os ângulos por parte das empresas. Pelo ângulo tecnológico, pelo âmbito legal, pelo ângulo de negócio, pelo marketing, pelas finanças, por qualquer outra área e, portanto, temos que ter uma visão transversal à privacidade e não apenas limitar-nos a vê-la num determinado ângulo. Obrigado, João. Eu agora, fazendo a ponte com esta resposta e com o apelo a esta transversalidade e a questão anterior onde estávamos a falar de custo-benefício e dos impactos, etc., lembrei-me daquele lugar comum que já é comum há muitos anos, que é o Cristiano Ronaldo é barato ou caro, não é? Porque quando nós olhamos por uma perspectiva e somos redutores, a gente pode dizer A ou B. Agora, quando olhamos holisticamente, é um bocadinho o que se passa aqui, não é? E portanto, temos que olhar de facto para a floresta toda. Eu tenho aqui mais um conjunto de questões, apelava, caso pretendam, apelava à participação no fórum, daqui a pouquinho também, mais 10 minutos, e nós lançamos o já habitual inquérito rápido para recolher o vosso feedback, que é sempre muito importante e que nos tem vindo a permitir também ajustar estas sessões para irmos de encontro, naturalmente, às expectativas de quem participa, e lançar-te, João, aqui outra questão que tenta ligar aqui duas componentes. A primeira, nós estamos num fórum do ITSMF e, portanto, Service Management é algo que vocês, naturalmente, na Procter, praticam todos os dias, tentam evoluir todos os dias.
E desse ponto de vista, como é que vocês foram gerindo o impacto de um programa destes, a que chamaste de ganhar a confiança do consumidor, não é? Um programa de facto tão transversal e multicultural, com tantas dimensões. Como é que sentiram e como é que geriram os impactos a nível do IT Service Management e a nível do impacto nos sistemas, nas infraestruturas, etc. Portanto, o que é que retiraram daqui como principais pontos e aprendizagens? A verdade, António, é que obviamente já temos umas primeiras aprendizagens, mas é um trabalho em curso. Para dar a todos uma ideia, estamos a falar de um programa que arrancou o ano passado e que provavelmente irá decorrer este ano e mais 3. É um programa há 5 anos, portanto estamos a falar de um programa de longa duração, porque reconhecemos a complexidade de transformar sistemas, de transformar organizações, de transformar toda a nossa infraestrutura. E, portanto, reconhecemos essa dificuldade. O impacto ao nível de serviço é uma questão interessante, por 2 razões. Primeiro, porque, contrariamente a muito dos serviços que temos internamente, em que os requerimentos são geridos ou são levantados pelas áreas de negócio e, portanto, pode haver, de alguma forma, algum equilíbrio, alguma capacidade interna de adiar algumas coisas. No caso de privacidade, o nosso serviço não tem essa bondade, por assim dizer. Portanto, o nosso serviço, quando é emanada, por exemplo, um novo regulamento, por exemplo, da Autoridade de Proteção de Dados, por exemplo, francesa, e aconteceu há não muito tempo, que a Autoridade Francesa de Proteção de Dados emitiu novos requerimentos, por exemplo, para os cookie banners, que nós vimos para todos os nossos websites em França, e foi dado um prazo de 2 meses. E, portanto, isso significou que todos os sites franceses, todas as aplicações que atacar não é propriamente a palavra certa, mas todas as aplicações que são utilizadas pelos nossos consumidores em França, portanto, tiveram que ser adaptadas. E, portanto, isto leva a que o serviço tenha um grau de agilidade muito superior. E quando falamos em grau de agilidade, significa que têm que ser capazes, número 1, de interiorizar e desenvolver esse conhecimento dentro do serviço de uma forma muito mais rápida. E, portanto, quando sai um novo regulamento, o serviço também tem que o conhecer e, portanto, tem que conseguir interiorizar rapidamente e depois tem que o transformar em projetos e alterações em sistemas. E eu diria que aqui é onde houve muito provavelmente grandes alterações ao nível destes serviços que trabalham nesta área, montagem de organizações de DevOps, introdução de metodologia Agile ao nível de desenvolvimento, trabalham por sprints, são muito rápidos em todas as alterações que são necessárias efetuar aos sistemas que gerem. E, por outro lado, também os serviços também foram dotados de toda a capacidade que é necessária ao nível de recursos humanos, no sentido também deles próprios poderem agir e atuar muito rapidamente quando vem um requerimento. Muito bem. Há aqui também, e chamou a atenção, um dos temas que tu tocaste no teu rápido enquadramento, a questão do legalês e a questão da linguagem, a linguagem clara, a aproximação, no fundo, ao consumidor e, portanto, aquela viagem entre a vertente regulatória e o consumidor e o entendimento. Como é que vocês geriram a nível do programa? E dado que têm a vossa equipa com 8, 9 pessoas global, mas depois têm as tais equipas descentralizadas, como é que vocês geriram esta dimensão face às várias necessidades e às várias culturas e aos vários países, aos vários tipos de consumidores? E por curiosidade, se de facto nós somos um dos países, e somos do ponto de vista da legislação um dos países complexos, não é? Do ponto de vista do peso e da linguagem e da terminologia, como é que estamos nesse ranking, que é um ranking que vocês conseguem apurar pela vossa transversalidade a nível global? Portanto, em relação à primeira pergunta, António, a forma como gerimos a coisa, ou gerimos o processo, eu gostaria de destacar uma coisa que vejo na minha empresa, nem sempre vejo, mas vejo na minha empresa, que é a questão de
Quando trabalhamos com uma área e uma equipa legal, existe sempre uma grande sensibilidade para o negócio. E, portanto, a forma que encontramos foi trabalhar de uma forma muito próxima com a equipa legal, mas trazendo todo o conhecimento de negócio e aquilo que achamos que para os consumidores seria aquilo que mais lhes importavam. E neste caso a questão de ser uma mensagem curta, clara e bastante concisa. E portanto a nossa abordagem foi essa, foi realmente desmontar aquilo que seria um texto puramente legal e transformar num texto corrente que possa ser entendido por todos os nossos consumidores, mas ao mesmo tempo que garanta que está dentro daquilo que são os requerimentos legais. E se algum de vós tiver a oportunidade de ir a um dos nossos sites, quando virem, por exemplo, o banner das cookies, verão que é uma mensagem muito terra a terra, muito orientada para os benefícios, que qualquer pessoa pode entender sem ter conhecimentos legais. Relativamente à tua segunda pergunta, António, como é que nós estamos no ranking? Eu diria que, pelo menos na parte da privacidade, estamos, em termos de complexidade, eu diria que estamos ao nível do resto da Europa. Todos os países que são geridos através de GDPR, e, portanto, eu diria que estamos ao nível. Provavelmente haverá um ou outro país que seja ainda ligeiramente mais complexo, e se calhar aqui destacaria França, face ao nosso país, mas sem dar nenhum dado em específico, mais numa questão de percepção por todo o trabalho que nós fizemos entre os vários países. Face ao resto do mundo, eu diria que, comparando com a América do Norte, eu diria que a Europa está muito par a par. Face a outros países, eu diria que realmente somos muito mais complexos e temos que trabalhar com desafios legais muito mais relevantes e muito mais desafiantes do que aqueles que se calhar encontramos noutras regiões no mundo, nomeadamente a América do Sul, África e Ásia. Ok, obrigado, João. Nós estamos, eu estava a olhar aqui para as horas e de repente disse assim, epá, que pena, porque isto está a ser muito agradável, o tema é muito rico e de repente temos 8 minutos. Tenho aqui duas questões para lançar e depois, se houver tempo, ainda mais uma final, mas uma delas prende-se com um tema que tu também referiste no teu enquadramento, que tinha a ver com gestão da informação, gestão do conhecimento, gestão de ativos. No fundo, que mudanças é que vocês sentiram necessidade de implementar em termos, por exemplo, de ferramentas, dado que também referiste que a vossa realidade é complexa, não têm mas têm vários CRMs, têm um conjunto naturalmente de processos e de práticas que são diferenciados, são adaptáveis às realidades. Portanto, que tipo de mudanças estruturais é que vocês, do ponto de vista das práticas e dos processos da gestão de conhecimento, implementaram, porque são uma organização que vive precisamente disso, não é? Muito rapidamente atacámos essa questão de 3 formas. A primeira foi simplificar o número de sistemas de informação que temos, portanto tentar simplificar ao máximo a infraestrutura. A infraestrutura é extremamente complexa e ainda estamos em processo, mas a ideia é reduzir em cerca de 50% o número de sistemas que estão a ser utilizados para gerir dados dos consumidores. Num segundo ponto, e aceito como sendo muito provavelmente um gap muito grande que nós tivemos internamente, que era o facto de nem sempre termos documentação sobre a informação que era armazenada e a forma como ela flui entre os diferentes temas e, portanto, fizemos e estamos a fazer um grande esforço no sentido de ter realmente uma documentação extremamente robusta ao mais ínfimo detalhe que nos permita no futuro poder aceder a essa informação de uma forma mais fácil. E, por último, eu referi que nós temos muitos temas, temos interface entre os sistemas, muitos deles, os interfaces, infelizmente, não estão ao nível que nós gostaríamos, e também temos muita integração de dados com os nossos fornecedores ao nível de marketing que também albergam estes dados. E, portanto, estamos a fazer um grande esforço no sentido de desenvolver ao máximo interfaces que, de uma forma automática, permitam realmente a informação fluir e podermos também ter controle
sobre qual é a informação e como flui entre os diferentes temas. António, estás on mute. Obrigado, acontece muitas vezes, obrigado pela nota. Lançaria uma questão, veremos se é a última ou não. Nós não conseguimos passar naturalmente ao lado daquilo que tem sido o último ano e 3, 4 meses e da questão da pandemia. Mas também percebemos pelas conversas que fomos tendo que vocês na Procter já tinham uma prática de trabalho à distância desde sempre, não é? E está embebido nos vossos valores, nas vossas práticas. Mas a questão concretamente é que diferenças é que sentiram e que desafios adicionais é que sentiram no âmbito do vosso programa de ganhar a confiança do consumidor desde há 1 ano e 3 meses, portanto especificamente em termos da implementação do caminho para a compliance e para a melhoria a este nível e também na relação em sentido mais lato com o consumidor. Portanto, esta é uma questão que é um bocadinho já passando da privacidade para o alinhamento estratégico, não é? Certo. Nós, efetivamente, somos uma empresa que tem uma percentagem relativamente elevada de pessoas em teletrabalho. Eu próprio, por exemplo, estou há cerca de 8 anos a trabalhar desde casa, tenho tido sempre, portanto, funções globais ou regionais e, como tal, não tenho uma função que me obriga a estar próximo do mercado de Portugal e, portanto, a ir ao escritório. E, portanto, trabalho muito de casa. E nessa perspectiva, em termos de organização, essa transição foi relativamente pacífica. No fundo, estendeu-se uma cultura de trabalho, é uma organização que já de si é uma organização multinacional, matricial e que está habituada a trabalhar em remoto e a tirar muito proveito dessas novas ferramentas que, entretanto, foram descobertas por muita gente, como o Zoom, o Teams, o Webex, e, portanto, para nós, em termos de organização, foi relativamente fácil lidar com esta situação. Gostaria apenas de destacar uma coisa, que é, e vou apenas partilhar a minha perspectiva de um ponto de vista de delivery. Existem projetos e existem programas em que o contacto físico e a reunião física são absolutamente indispensáveis. Eu quero dizer que tenho muita pena e penso que perdemos muito no caso deste programa pelo facto de não termos podido reunir a equipa presencialmente durante uma semana, algures para desenhar processos, para fazer brainstorming da organização, para pensar em futuro, para pensar em estratégia. Fizemos-lo, as coisas correram bem, mas nada me tira este sentimento de que se estivéssemos todos reunidos dentro de um determinado fórum, dentro de uma determinada sala, poderíamos ter tido, muito provavelmente, um resultado, se calhar um bocadinho melhor do que aquele que obtivemos e num tempo muito mais reduzido, dadas as circunstâncias e o trabalho remoto e as reuniões remotas e todas as desvantagens que também estão associadas a este modelo. João, muito obrigado. Eu não vou fazer a última pergunta porque ficaríamos aqui mais 1 horinha e com muito gosto, mas estamos em cima. Muito obrigado pela disponibilidade, pela clareza e pela abertura com que estivemos aqui a falar. Renovo o agradecimento e a satisfação por ter podido estar aqui neste fórum contigo. Deixaria só, de facto, uma nota final antes de passar à Daniela para encerrar em grande. Deixaria uma nota final. De facto, foi muito interessante durante esta hora, quase 1 hora, podermos ver um lado do GDPR e da compliance que quase nos ajuda a dizer, bom, ainda bem que entrou em vigor em 2018, porque de facto quem quer tirar partido consegue de facto fazê-lo alinhando com a estratégia e potenciando os seus processos, a eficiência, as suas práticas, etc., como vimos aqui com algum detalhe até. Temos aqui uma nota ainda no fórum. João, não sei se pode partilhar connosco alguma instituição nacional de ativismo digital. Já está. Não sei se tinhas visto, João, já mandaste? Já está,
Já está respondido, Daniela. Ok, perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Eu não tinha, pois foi a Daniela que meteu a questão. Oh, Daniela, eu peço desculpa, não estava aqui a ver quem tinha colocado a questão. Obrigado, Daniela. João, um grande abraço. Daniela, força aí para fechar. Obrigado. Resta-me então agradecer, em primeiro lugar, ao João e também a ti, António, a participação e a moderação e a dinamização desta nossa tarde sobre a privacidade. Agradecer também, claro, a todos aqueles que nos acompanharam nesta nossa edição do Hot Hands On Talk. E lembrando então que antes da pausa de verão, estamos juntos ainda no dia 14 de julho, neste caso, para mais uma edição do It's Time to Talk About, e deixo também a nota, claro, àqueles que nos estão a acompanhar nesta nossa sessão, que também o façam nas redes sociais, no Twitter, no YouTube também, no Facebook e no LinkedIn, porque por aí vamos partilhando não só os resultados destas nossas conversas que aqui vão acontecendo e das nossas conferências também de maior dimensão, mas vamos também sempre procurando antecipar aquilo que vamos fazer a seguir e ainda deixando algumas notas que consideramos pertinentes e interessantes para quem nos acompanha. Portanto, resta-me desejar então a continuação de uma boa tarde, agradecer muito também o convite para estar aqui mais uma vez convosco e em nome do ITSMF dizer-vos então até breve. Marcamos encontros dia 14. Obrigada. Até à próxima.